Fui protestado indevidamente. Meu nome foi protestado no cartório de notas e agora eu tenho lá uma dívida que eu desconheço. Hoje nós vamos explicar para você como limpar o seu nome no cartório ou no caso de você já ter pago a dívida e ainda assim continuar protestado no cartório. O vídeo é um pouco longo, mas pode acreditar, vale a pena ver até o fim, porque eu vou explicar para você passo a passo como resolver essa situação, quais são os seus direitos, não é só o de limpar o seu nome, e ensinar também para você o seguinte. Bom, eu vou guardar surpresa para você entender já já tudo que eu vou te ensinar. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o protesto indevido é uma coisa e a manutenção indevida do protesto é outra. Protesto indevido ocorre por uma dívida que você desconhece, né? Você nunca fez negócio com aquela empresa, por exemplo, e ainda assim ela foi lá e protestou você. A manutenção indevida ocorre depois que você realmente devia, tá? Você devia de verdade, mas depois de ter pago o seu nome, continuou protestado. Vamos conversar primeiro aqui sobre o protesto indevido, tá? Muito bem. Quais são os seus direitos quando você está lá e vê que foi protestado no cartório por uma dívida que você desconhece? O primeiro direito óbvio é o de limpar o nome, tá? Então, num processo por protesto indevido, você vai ter um pedido de tutela de urgência, conhecido popularmente como liminar, para que o seu nome seja limpo em alguns dias naquele cartório para que você não tenha mais problemas de crédito, né? Porque quem está com o nome protestado tem um grande problema de crédito na praça, não consegue fazer um financiamento, não consegue fazer um empréstimo, não consegue fazer um crediário que seja. Então, essa é a primeira providência. Mas, além disso, quem teve o seu nome protestado indevidamente tem o direito de ser indenizado, tá? O nosso nome é o que a gente chama de direito personalíssimo, tá? E sempre que um direito personalíssimo é aviltado, é ferido, é maculado, nós temos a ocorrência do dano moral, tá? Então, às vezes o pessoal acha que dano moral é uma coisa só quando atinge sua moral especificamente, você foi xingado, né? Não, o dano moral ocorre também quando um direito da personalidade, como é o caso do nome, ele é agredido, tá? Esse dano moral ao qual faz jus quem foi protestado indevidamente costuma ser de cerca de 5 a 10 salários, tá? Vai depender muito. A gente que trabalha no Brasil inteiro com essas questões de protesto indevido, negativação indevida, a gente vê que existe muito uma diferença regional, tá? Mas ainda assim, fazendo o trabalho direitinho, você tem grandes chances de ser indenizado nesse valor de 10 salários, muito embora, às vezes, a indenização seja um pouco menor, tá? Então, às vezes, ela é até um pouquinho menor que 5, às vezes um pouquinho maior que 10, mas essa aqui é realmente a média de quando você faz o processo direitinho, tá? Agora, o caso da manutenção indevida é onde você precisa prestar muita atenção, tá? Por quê? Porque a manutenção no caso do protesto é diferente do caso da negativação, tá? Qual que é a diferença? Para começar, o protesto ocorre sempre no cartório, tá? E a negativação ocorre na Serasa, ocorre no SPC e ocorre no SCPC. Há outros bancos de dados, tá? Mas esses aqui são os principais. A diferença principal é, quando você foi negativado, você tinha uma dívida, tá? Você reconhece que tinha dívida. Entrou, caiu em mora, não conseguiu pagar, atrasou, foi negativado na Serasa, foi negativado no SPC, no SCPC. A partir do momento em que você paga, quem tem a obrigação de dar a baixa nessa negativação é a empresa, tá? Ou seja, o credor ou o fornecedor. No cartório de protestos é diferente. A obrigação de dar baixa é do
devedor, tá? Então, vamos partir para um exemplo. Você ficou devendo a conta de energia, né? Teve um problema aí econômico, financeiro, ficou devendo. Seu nome foi negativado no mês de janeiro, porque a dívida era de dezembro. Chegou o mês de fevereiro, você foi lá e pagou. Onde é que eles tinham registrado seu nome? Na Serasa? Então, são eles próprios que vão ter que dar baixa. Foi no SPC? Eles próprios vão dar baixa. Foi no SCPC? Eles próprios vão dar baixa. Agora, se foi um protesto no cartório, aí é você que tem que pegar uma carta de quitação, tá? Ou uma carta de anuência, você vai pedir para o credor, para quem você pagou, e vai levar essa carta até o cartório e falar, olha, já foi pago, então agora sim eu quero dar baixa nesse protesto. O cartório vai te cobrar um valor lá, que é o que a gente chama de emolumentos, e vai dar aquela baixa. Agora, se você próprio não foi até o cartório, então a manutenção daquele protesto é uma manutenção devida. Eles estão certos em manter, tá? Por quê? Porque a negativação é regida só pelo Código de Defesa do Consumidor, enquanto o protesto tem uma lei própria, tá? E a lei do protesto ela é clara ao dizer, olha, a obrigação de baixa do protesto é de quem estava devendo. Tá? Agora, a partir do... E outro detalhe que eu lembrei aqui. Muitas vezes o seu nome está no Serasa, mas não é porque ele está negativado. Está no Serasa constando um protesto. Tá? Nesse caso, se você tem que saber diferenciar. Você olhando seu perfil lá na Serasa ou no SPC, você vai saber a diferença. Vai estar lá escrito se é uma dívida. Vou até escrever em vermelho porque costuma estar escrito lá. Dívida negativada, tá? Se for dívida negativada, repito, quem tem que dar baixa é a empresa. Agora, se tiver escrito dívida protestada, tudo o que a Serasa ou a SPC estão fazendo é dar publicidade. Fala, olha, tem aquele protesto lá e a gente está mostrando aqui. Logo, não se aplica a regra, tá? Enquanto você não vier e você próprio dar baixa nesse protesto, a Serasa também não é obrigada a dar baixa, tá? E é o seguinte, eu não estou fazendo aqui nenhum juízo do que eu acho, como eu acho que é justo, como eu acho que devia ser. Eu estou dizendo para você a visão de quem trabalha com isso diariamente, de quem trabalha muito com isso no Brasil inteiro e conhece as decisões dos tribunais, tá? Não adianta eu dar para você aqui minha visão filosófica de teoria do direito se os tribunais têm uma outra tese que eles seguem, né? Agora, o que pode ocorrer é você pagou a dívida protestada, você foi até o cartório, pediu a baixa. E mesmo assim o seu nome continuou protestado. Aí a história é diferente, tá? A partir do momento que você deu a baixa, de acordo com a lei, 5 dias é o prazo que eles têm para tirar aquele processo de vez do seu nome, tá? Aquele protesto tem que sumir. Mas na prática, eu repito para vocês, eu estou dando aqui para vocês, não é uma aula de direito para a faculdade, eu estou dando a visão prática do que o consumidor tem que saber. Na prática, o prazo a se aguardar é de mais ou menos 15 dias, tá? Por quê? Se antes de completar 15 dias você entra na justiça, tem grande chance do juiz falar, olha, é um prazo muito curto, eles demoraram, não tem problema. Tá? A gente vê isso acontecendo muito, infelizmente. Então, para garantir que você terá seus direitos resguardados, o ideal é esperar 15 dias após o pedido de baixa no cartório. Né? E você vai ter que ter a prova de que pagou a dívida, de que foi no cartório e pediu a baixa. E que a partir do momento que você pediu a baixa no cartório, houve já um lapso, passou aí um prazo de 15 dias sem que esse protesto tenha sido baixado. E aí, se você tem o direito de, através de uma ação, limpar o seu nome, né? E também de pedir a indenização por dano moral que a gente tinha conversado, que nesse caso vai ser mais baixinha, porque não é um protesto indevido em si, mas sim uma manutenção indevida. Normalmente, aí, quando é caso de manutenção, você pede para o cartório, mas o que importa para você saber aqui, porque assim, é bem difícil, tá? A gente aqui na prática, foram muito poucos os casos em que isso realmente aconteceu. Né? Então fique atento ao seguinte, você tem que lembrar que paga a dívida, você tem que pegar a carta de anuência, tá?
ou carta de quitação, carta de anuência, vai depender do nome, lá com a pessoa para quem você devia, com a empresa para quem você devia, e vai levar isso aqui até o cartório, tá? Se você não fizer isso, não adianta você reclamar, falar, olha, mas eu já paguei, tem que ter abaixo do protesto. Não funciona igual. Negativação é diferente de protesto, tá? Muito bem, espero ter conseguido ajudar você, espero ter conseguido tirar aí algumas das suas dúvidas. E se o seu caso é de protesto indevido ou de manutenção indevida, esse aqui é o endereço do nosso site, através do qual você consegue entrar em contato com a gente.